queimar. Meu coração pra deixar queimar. Trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração, deixa queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. A minha vida é a lenha. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Na primeira aliança era nós que carregávamos a arca. Na segunda aliança nós somos a arca. Nós somos o trono. Ei! Nós somos o altar do Senhor. Ele habita em nós. Ele habita em nós e através de nós. Ei! Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. É Yeshua, eu trouxe o meu coração. O meu Vamos, será que você pode aumentar o volume da sua voz? Deixa queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar. Nós só temos uma vida para gastar. Eu trouxe a lenha pro altar, Senhor. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Olha para mim, segura aí. Você acha que você nasceu para quê? Você acha que Deus te colocou no mundo para quê? Você acha que Deus soprou o fôlego de vida em você para quê? Você acha que Ele comprou você através do sangue de Cristo por causa do quê? A tua vida não tem sentido se não for para gastar e queimar ela para o Senhor. Se você viver a tua vida inteira e no final descobrir que você não gastou a sua vida para a eternidade, para as coisas dos céus, para a obra de Deus, para o chamado dEle, para aquilo que é mais importante, então você viveu uma vida vã. Você pode ter tido tudo o que você queria, morado em grandes casas, tido casa na praia, grandes carros. Você pode ter tido melhores empregos, ótimos salários, mas se você chegar no final da tua vida e descobrir que nada foi em vão, que tudo foi em vão, que não gerou frutos, você viveu uma vida vã. É por isso que todo dia eu acordo com o desejo de gastar a minha vida. Todo dia eu levanto procurando saber o que eu posso fazer para Ele e com Ele. Porque se Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim, então alguma coisa eu presto dessa geração. Então eu não nasci para ser um vegetativo. Está cheio de gente na igreja. A igreja está cheia de pessoas na inércia, vivendo as suas vidas, mas longe dEle. Por que longe dEle? Porque não estão fazendo nada conforme aquilo que Ele declarou que era para fazer através delas. Se Deus te salvou, é para Ele fazer alguma coisa em você e através de você. Se Ele não está fazendo nada através de você agora, é provavelmente que Ele esteja fazendo alguma coisa em você. Porque Deus não pode fazer nada através de mim que não tenha feito em mim primeiro. Primeiro Ele precisa curar você para depois te usar. Yad Shará. Primeiro Ele precisa nos curar para depois nos enviar. Primeiro Ele precisa nos tratar para depois nos mandar. Primeiro Ele tem que nos quebrar. E sabe qual é o processo mais interessante do oleiro? É que ele pega o vaso, ele quebra o vaso, ele joga no chão, ele despedaça o vaso. Aí ele pega o vaso, aí ele faz um vaso novo. E depois de fazer um vaso novo, sabe qual é o último processo? É um processo chamado processo de queima. Talvez você ainda não esteja no processo de queima,
talvez Deus ainda esteja te quebrando. Talvez em algumas áreas da minha vida Ele ainda está me quebrando. Em outras áreas Ele já está me colocando no fogo. Em outras áreas eu já estou queimando. Bruno, para mim ministrar, viajar, pegar uma guitarra, um violão, subir no altar para 3.000, 5.000 ou para 5 pessoas é a mesma coisa. Eu já fui tratado. Eu não tenho problema em pregar para a igreja vazia, e eu não tenho ostentação de pregar para a igreja grande. Eu não tenho problema com isso. Eu já fui quebrado nisso. Lá atrás, no comecinho do meu ministério, quando eu ainda estava recém convertido, quando eu comecei a ministrar, quando eu comecei a cantar, Ele me quebrou, Ele me moldou. E agora, subir no altar para mim, Fabiano, não é mais quebra. Cada vez que eu subo no altar, se tiver uma pessoa, eu vou pregar na mesma intensidade. Se tiver 10.000 pessoas. Sabe por quê? Porque o cara mais importante que pode estar sentado agora nessa cadeira me assistindo é aquele que pode abrir os céus e olhar para mim e dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você pode olhar para mim e falar: uau, grande revelação, hein? Você pode olhar para mim numa pregação e falar: uau, a palavra hoje foi expositiva. Uau, o pastor Jean Paul hoje pregou com muito fogo. Para mim não interessa o que você vai dizer sobre aquilo que eu preguei, porque quem está medindo o meu coração agora é Yeshua HaMashiach. É Ele que está olhando dos céus. E quando eu chegar em casa de madrugada, talvez Ele me permita ouvir e sentir um abraço e um beijo dele dizendo: filho, você queimou hoje, hein? Obrigado por queimar. Porque Jesus não me chamou para pregar o evangelho. Jesus não me chamou para tocar uma música bonita. Jesus me chamou para queimar. Antes de eu vir queimar com essa canção aqui, eu passei 1 hora no meu quarto queimando com Ele. Eu acho que eu adorei a Deus com essa canção mais 50 vezes no mínimo. A música terminava e colocava de volta. Terminava e eu colocava de volta. E a parte que eu mais amava, enquanto eu estava adorando a Ele, eu trouxe a lenha para o altar. Eu trouxe o meu coração para deixar queimar. Eu acho que essa música tocou mais de 50 vezes hoje. Durante 1 hora eu adorei a Ele. E essa canção tocou mais de 50 vezes. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para te impressionar. Eu não estou aqui para ser bajulado por você. Eu não estou aqui para você chegar no final, como acontece em muitos lugares que a gente vai, e é legal, é reconhecimento, é honra, legal. A gente viaja, chega, os pastores vêm, preparam um café para a gente, preparam um banquete para a gente. Fala: cara, pastores de 20 anos, 30 anos de ministério sentam para ouvir um Zé Mané como eu pregar alguma coisa para eles. Eles param, cruzam os braços e ficam olhando para minha cara enquanto eu estou ali, cara. E eles acham que eu estou pregando e na verdade eu estou queimando. Sabe a palavra de quinta-feira? Ontem eu cheguei lá, na recepção da igreja, alguns pastores vieram conversar comigo. Eu preguei para eles tudo aquilo que eu preguei quinta-feira aqui sobre o deserto. Sabe por quê? Porque eu não tenho um protocolo, porque eu queimo. E eu entendo que queimar, meu irmão, não é ficar lá, não, isso não é queimar, meu irmão. Isso é apenas sinais que acompanham aqueles que creem. Queimar, meu irmão, é você gastar a tua vida. Queimar é você gastar a tua vida no altar de Deus. Queimar é você gastar a sua vida como o profeta Mauro falou. Pastor Mauro Ramos, um paizão nosso aqui, liberou essa palavra numa conferência no passado e foi muito profundo. Ele falou: olha, a vela não tem uma outra função senão queimar e morrer enquanto queima, para iluminar aqueles que estão à sua volta. É por isso que dói, amor. É por isso que a gente chora. É por isso que a gente jejua, é por isso que a gente fica nervoso, é por isso que a gente se estressa, é por isso que a gente se decepciona, é por isso que a gente passa por provações, por momentos de dificuldade. Por quê? Porque todas as coisas
nós estamos sendo queimados. Então, para mim, há 10 anos atrás, recém-chegado de uma banda de rock, onde eu ia tocar em bares e enchia de pessoas para ver eu tocar, eu entro numa realidade dentro da igreja que é outra. As pessoas não estão ali para me ver tocar, apesar que hoje, em alguns lugares, as pessoas vão para ver o pastor pregar. Em alguns lugares, a pessoa vai para bajular. Em alguns lugares, as pessoas vão só para ver o cantor gospel. Traz um famoso aqui na igreja hoje para você ver. Campo Largo inteiro vem. Traz Rodolfo Abrantes aqui para você ver. Um monte de pessoas vêm. Por isso que o Rodolfo não gosta de tirar foto com ninguém. É por isso que o Rodolfo, ele desce do altar, ele corre lá para trás e fala: cara, deixa eu me esconder aqui. Por quê? Porque as pessoas estão ali somente para tentar tirar uma foto. Agora bota num outdoor: neste sábado, neste domingo, grande culto ao Senhor, preletor da noite, Jesus Christ. Coloca lá, preletor da noite, Jesus Cristo. Desculpa. Coloca lá, nessa noite, Espírito Santo, pregador da noite, o Espírito Santo. O problema é que as pessoas não entendem que toda noite é a noite dele. Todo culto é ele que fala. Todo culto é ele que está falando conosco. A minha vida é queimar a minha vida. O meu propósito é gastar a minha vida no altar dele. E hoje a minha oração, e esses dias a minha oração tem sido: Senhor, não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor começou na minha vida. Porque hoje todo mundo ora: Senhor, todo mundo que não tem nada, que não tem ministério, que não começou a fazer nada ainda, não, na verdade, não é que não começou, não entendeu ainda para aquilo que foi chamado, porque todo mundo foi chamado para alguma coisa. Mas todo mundo que ainda não começou a exercer aquilo, porque ainda não entendeu aquilo que foi chamado, elas ficam orando e buscando: Senhor me usa, Senhor me usa, Senhor me usa, Senhor me levanta, Senhor me coloca em algum lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia fala que às vezes aqueles que se humilham serão exaltados. Não o princípio é Deus te exaltar, o princípio é Deus te dar um microfone, o princípio é Deus te colocar em algumas áreas da sociedade, o princípio é Deus usar tuas mãos para curar enfermos, ressuscitar os mortos. O princípio para Deus te usar é que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, antes de ele te exaltar, você precisa se humilhar. E aí a religião diz assim, os humilhados serão exaltados, como se alguém me humilhasse, então vai Deus me exaltar por causa disso. Mentira. A Bíblia não fala que os humilhados serão exaltados. A Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados. Então o princípio para que Deus me use é eu começar a me humilhar. E se humilhar está falando de queimar. Se humilhar está falando de queimar. Se humilhar é deixar o teu egoísmo, a tua inveja, o teu egocentrismo, a tua soberba, tudo aquilo que não provém do Espírito de lado, para que no tempo oportuno o Senhor possa te colocar em alguns lugares. O Senhor abate aqueles que se exaltam, mas aqueles que se humilham, o Senhor os exalta. Porém, aqueles que estão se exaltando nessa geração, nesses dias, o Senhor está batendo. É por isso que, como o próprio pastor Luiz disse para mim esses dias em um café de pastores, e aquela palavra foi para mim e para mais alguns pastores que estão juntos, e eu sei que foi para nós exatamente, porque ele não liberou isso na pregação, ele falou isso particular para a gente. Ele disse: tudo que nasce grande é monstro. Tudo que nasce grande é monstro. Então eu sei que tudo aquilo que nasce pequeno, meu irmão, é para Deus tratar o meu coração. Tem gente que fala assim: eu tenho chamado para fazer isso. Eu sempre falei isso para os meninos aqui. Sempre falei: você tem um chamado para pregador? Eu tenho, Deus me chamou para pregador. Então eu quero ver você sendo levantado por Deus, para você ir pregar em alguns lugares. Você não precisa desse púlpito para Deus te levantar. Deus não precisa desse púlpito para você te levantar como ministro, Fabiano. Eu quero ver Deus convidar você ter convites, você ter pessoas que olhem assim e falem: posso levar o menino da tua igreja, tocar lá na minha igreja? Foi assim comigo, meu irmão.
Eu era um Zé Ninguém e sou até agora. Mas a primeira vez que eu subi em cima do altar e comecei a ministrar, algumas pessoas que vinham de outros lugares, e isso acontece até hoje, todo lugar que eu ministro, todo lugar que eu prego, todo lugar que eu queimo, as pessoas vêm para mim e falam: me passa o teu telefone que eu quero te levar na minha igreja. Me passa o telefone que eu sou visitante aqui, eu vim só para visitar essa igreja e eu quero te convidar para mim. Por isso que eu volto para as cidades que eu vou, eu sempre volto 3, 4 vezes. Sabe a igreja que eu ministrei ontem em Palmeira, a demissão? Primeira vez que eu fui ministrar em Palmeira, se eu não me engano foi quadrangular. Meninos que estavam na quadrangular, primeira vez que eu fui ministrar lá foi na Oliveira Verdadeira. Pessoas que me viram na Oliveira Verdadeira me convidaram para ir numa quadrangular. Depois que eu preguei nessa quadrangular, pessoas que estavam nessa quadrangular me viram e eles eram da assembleia. E ontem eu estava numa assembleia pregando. Ontem eu estava numa assembleia de Deus pregando. Por quê? Porque Deus exalta tudo aquilo que está exaltando o nome dEle. Se você começar a exaltar o nome de Deus, Ele vai te exaltar. Ei, todo aquele que revela a verdade, que fala a verdade, Deus exalta. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é exaltar a verdade. Deus quer fazer com que a verdade apareça. E todos aqueles que estiverem com o coração desejosos de fazer com que a verdade apareça, Deus vai exaltar junto. Porque para você pregar a verdade e pregar uma palavra de verdade, primeiro você tem que se humilhar. Para você ter autoridade para falar algumas coisas e viver algumas coisas, você vai ter que ter primeiro a autorização de Deus. Então Deus não vai fazer nada nessa geração através de mim se não fizer primeiro em mim. Deus não vai fazer nada através de mim sem fazer em mim primeiro. E o que Deus quer fazer através de mim nessa geração? Deus quer que eu me coloque como Elias se colocou. Deus quer que eu restaure o altar de Baal em alguns lugares. Às vezes o altar de Baal está no teu coração. A gente fala de Babilônia e a gente acha que os altares, William, está nas igrejas, nas denominações. Não, mentira. Porque tirar o povo do Egito é fácil, o difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Deixa eu te falar uma coisa, o altar nesses dias de Baal está dentro do coração das pessoas. Se eu sou um altar de Deus, se a visão, o entendimento que nós temos hoje é que existem homens e mulheres como altares de Deus, é porque existem homens e mulheres com altares de Baal. Então nem sempre é a denominação, nem sempre é a estrutura, muitas vezes é as pessoas que estão fazendo as coisas. Você sabia que quando Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias e o povo começou a falar assim: ei, Moisés morreu. Chegaram para Arão e falaram: Arão, e agora, cara, o que a gente faz? Sabe o que Arão fez? A Bíblia fala que Arão pediu um monte de ouro, falou assim: ó, dá os brincos, dá os colares, dá tudo aí, vamos fazer um bezerro de ouro. Sabe por que Arão deu um bezerro de ouro para o povo de Israel? Porque já tinha um bezerro de ouro no coração de Arão. A boca fala que está cheio o coração. Os deuses que nós adoramos estão dentro de nós. As idolatrias que nós idolatramos estão dentro de nós. O problema na igreja nunca vai estar no outro, sempre vai estar em nós. Porque se alguém pisar no teu calo, não é ele que vai sentir a dor, é você. Então o problema está em você, porque é você que está com calo. É por isso que eu vou repetir aquilo que eu liberei ontem enquanto estava indo para Palmeira. O trabalho de Satanás esses dias não é tirar pessoas do meio do corpo, é apodrecer alguns, para que esses alguns comecem a apodrecer a outros, assim como uma laranja. Já colocou uma laranja, já viu como que fica uma laranja no cesto? Lá em casa a Bruna sempre esquece de fazer suco de laranja, e sempre uma laranja começa a apodrecer as outras. Uma laranja sempre começa a apodrecer as outras. O trabalho de Deus nessa geração, o trabalho profético nessa geração, é tirar laranjas podres, para que não contaminem aqueles que estão bons ainda.
para dar um bom suco. Abra a tua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 14. Versículo 22 de Mateus capítulo 14. Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Olha só que lindo isso! O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos os viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Se tem uma coisa que na nossa caminhada com Cristo vai fazer com a gente, é a gente começar a acreditar em coisa que não existe. Se você começar acreditando em coisas que não existem, é porque você está com medo. Porque o medo faz você acreditar em coisas que não existem. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Preste bem atenção nesse contexto. Jesus acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Transformou isso, encheu 12 cestos e deu para uma multidão de mais de 20.000 pessoas comer. O próximo propósito de Jesus é ir para um lugar chamado Genezaré. Fazer o quê? Permitir apenas, só ia passar. Ele falou: só vou dar uma passadinha em Genezaré, gente. Discípulos, a parada é o seguinte: nós vamos dar uma passadinha lá e vai acontecer alguma coisa. E aquilo que vai acontecer é igual aconteceu com aquela mulher com fluxo de sangue. Eu vou lá apenas para um motivo: as pessoas virem tocarem o meu manto para que elas sejam curadas. Esse é o único propósito que Jesus tinha. O propósito de Jesus era passar por algum lugar para que algumas pessoas tocassem no manto e fossem curadas. Agora preste bem atenção. Quando Jesus quer passar por um lugar, meu irmão, Ele não vai em primeiro lugar. Quando Jesus quer passar por uma cidade, Ele não vem antes. A Bíblia fala no primeiro versículo, no versículo 22: e insistiu imediatamente Jesus com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para o outro lado. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa que eu entendo, que quando Jesus quer passar em um lugar, a primeira coisa que Ele vai fazer é mandar discípulos na sua frente. Ei! Discípulos debaixo de um encargo profético, como João foi, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem algumas pessoas, alguns discípulos nesse tempo, nessa hora, nesse momento, pontualmente para esses dias, que Jesus não vai ir na frente, é você que vai andar na frente dele. Por quê? Porque Ele quer te ensinar alguma coisa. E se Ele não te ensinar, Ele não pode te usar. Jesus só pode te usar quando Ele primeiro trabalha em você. Deus não vai fazer nada através de você que não tenha feito primeiro em você. Tem uma geração de discípulos nesses dias que está entendendo o profético nesses dias, que está dentro do profético, aonde Jesus não está indo na frente. Jesus está mandando os discípulos irem na frente. E Jesus, ele é sarcástico porque só tem um barco. E ele fala: discípulos. E a Bíblia fala que Jesus insistiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus insistiu comigo nessa cidade. Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus insistiu na minha vida.
Jesus teve que insistir comigo, porque eu já tive proposta de igreja. Pastores já me ofereceram salários ótimos. Pastores já mandaram, me ofereceram apartamentos para mim morar em Curitiba, tocar numa igreja, congregar numa igreja e tocar na igreja. Salários ótimos. Eu já tive a oportunidade de ir para Curitiba 3 vezes. Eu já tive a oportunidade de me mudar para Itajaí uma vez. E a última, o desejo nosso era de ir para Ipatinga, estar aonde homens de Deus estão. Meu irmão, não ande com pessoas que não andam com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou liberar uma palavra profética na tua vida. Pare de ouvir homens que não ouvem a Deus. Quer se dar bem na tua vida? Quer que todos os teus caminhos sejam perfeitos diante de Deus? Quer que você possa caminhar a trancos e barrancos, carregando a sua cruz, mas quer ir em frente? Crê nos seus profetas e prosperareis. Quer que eu te fale uma coisa? Ande com homens que andam com Deus. Ande com homens não viciados em coisas. Ande com homens não dados a muito vinho. Ande com homens que sabem cuidar bem da sua casa, dos seus filhos. Ande com homens que dão bom exemplo, que o filho é um bom exemplo. Ande com homens que tem autoridade e autorização para falar. Ande com homens que os demônios se estremecem diante deles. Andem com homens e mulheres que andam com Deus. Porque se você andar com pessoas que não andam com Deus, você vai deixar de andar com Deus. É por isso que os discípulos chegam para o mestre e falam: mestre, tua palavra é muito dura. Não vê que o povo está indo embora? Vai tu com eles. E Pedro olha e fala: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Tem lugares que Deus vai enviar pessoas. Para os Estados Unidos foi 2 vezes que eu me programei para ir embora. Quando eu tinha 18 anos, daí por causa do negócio do quartel lá, eu tinha o desejo de ir. E aí por causa do negócio do quartel lá, enrolou algumas coisas, mudou meus planos. E a segunda vez que eu desejei ir para os Estados Unidos foi quando eu casei com a Bruna. Eu falei: amor, vamos embora, vamos vazar dessa cidade, não quero mais ficar nesse lugar. E eu lembro até hoje, pastor Josué de Paranaguá, um homem que eu nunca tinha visto na minha vida. Naquela noite, naquele dia, era um sábado, eu estava trabalhando, e pela manhã eu dobrei meu joelho na empresa, e o pastor Aloysio, que é um pastor amigo lá dos Estados Unidos, me mandou já tinha feito até uma carta para que eu pudesse entrar como ministro religioso lá, fazer o meu passaporte lá, o meu visto como um ministro religioso. E ele estava como me convidando, me chamando, me levando para ministrar na igreja, ser um ministro de louvor lá. E eu lembro que naquele dia que eu recebi aquela carta por e-mail, eu fui para o banheiro da empresa, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, a parada é o seguinte, o meu desejo, o meu sonho é ir para os Estados Unidos, sempre foi. Eu anseio ir para os Estados Unidos, eu quero ir para os Estados Unidos. E eu estou casando agora, e na época a Cleide estava aqui, tanto que ela participou do nosso casamento do civil. Era uma porta aberta para nós entrarmos lá, uma pessoa lá dentro, uma pessoa com green card, uma pessoa que morava lá, que poderia nos recepcionar lá e nos ajudar lá. Estava tudo certo no meu coração, no coração da minha esposa. Mas aquele profeta apontou o dedo para mim da mesma forma que eu aponto para você hoje. E ele disse para mim assim: tu não vai para os Estados Unidos, porque o propósito que eu tenho na tua vida é nessa cidade. Eu lembro que eu me encolhi, meu pai, minha mãe, minhas tias, estavam tudo atrás, congregava junto, atrás de mim. E eu me diminuí naquele dia, eu fui me humilhando naquele dia, eu fiquei pequenininho naquele dia, eu escorreguei na cadeira, minha vontade era de me esconder. Por quê? Porque todo mundo sabia que eu estava indo para os Estados Unidos. Todo mundo sabia que eu já tinha colocado aquilo no meu coração, que eu não ia tirar. E aí eu falei: Jesus, a parada é o seguinte, eu não sou a fim de ficar aqui não. E ele insistiu para mim: fica nessa cidade, porque eu tenho um propósito para você aqui. Só para te falar, eu ainda não estou vivendo aquilo na totalidade que Deus mandou eu viver, que Deus prometeu que ia viver. Ei, eu não alcancei ainda a minha Canaã. Eu ainda não estou no lugar onde o Senhor falou para mim. Eu ainda não estou na realidade daquilo que Ele me mostrou lá no monte, quando eu estava com alguns irmãos lá no monte. Eu ainda não estou vivendo isso.
Nós ainda não estamos exercendo algumas coisas que Ele prometeu que nós exerceríamos, ia fazer através de nós. Eu não estou vivendo ainda a promessa completa de Deus na minha vida. Só que uma coisa estou fazendo: estou queimando a minha vida para Ele. E quando Deus falou isso para mim, e eu decidi ficar na cidade, porque deixa eu te falar uma coisa: Deus não tem propósito na tua vida sem ter um lugar. Todo propósito de Deus tem um lugar, toda promessa tem um lugar. Olha aqui para mim: Deus não te chamou para levantar você e não ter aonde pousar. Deixa eu falar uma coisa para você: um avião tem um propósito, mas ele tem que sair de um lugar, levantar voo em um lugar e pousar no outro. Tem que levantar voo daquele lugar e ir para outro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe propósito em um lugar. Deus, Ele tem compromisso com lugares. Por isso, o propósito que Deus deu para você está inserido em algum lugar. Pode ser aqui no Adora, pode ser ali na esquina, pode ser em qualquer lugar. É você que tem que descobrir. Mas Deus não tem propósito com pessoas sem antes ter lugar. Todo propósito de Deus, toda promessa de Deus e tudo aquilo que Deus quer te usar tem a ver com um lugar. Não tem a ver com coisas, tem a ver com um lugar. Jesus precisava ir para um lugar. Jesus tinha um propósito em um lugar, Genezaré. Só que Ele olha para os discípulos e fala o seguinte: está vendo o barquinho ali? Vai agora, se arranque. É claro que existia um contexto judaico aqui. Existia um contexto aqui onde as pessoas estavam querendo revelar Jesus antes do tempo. E até os discípulos já estavam sendo contaminados pela multidão, porque a multidão ela contamina discípulo. E a multidão estava querendo expor Jesus de uma vez. E os discípulos começaram a balançar. Então Jesus falou: ei, se vazem, vamos, que nós temos que não podemos parar o propósito. Não é a hora de eu ser revelado ainda. Vai. É só você estudar um pouco de história. É só você estudar um pouco de contexto bíblico. É só você estudar um pouquinho. Se você pegar a tua Bíblia de estudo e ler algumas coisinhas, você vai aprender muitas coisas. Deus vai te ensinar um monte de coisa. Aí agora Jesus está ali, cara. E Jesus olha para os discípulos e Ele fala o seguinte: nós vamos para Genezaré. Eu tenho um propósito, eu vou passar por aquele lugar e onde as pessoas me tocarem serão curadas. Eu só vou dar uma passadinha lá. Só que Jesus fala o seguinte: vai na minha frente. Vai e abre caminho para mim. Vai indo. Mas mestre, vai indo. Mas só tem um barco. Vai indo. Mas como que o senhor vai fazer? Vai indo. Senhor, o senhor vai construir um barco? Vai indo. E Jesus olha para os discípulos e fala: vai na minha frente. E insistiu Jesus com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu para orar sozinho. E ao chegar à noite, lá estava ele só. Preste atenção no versículo 24: todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quero ser profético aqui no Ministério Adora hoje, sobre a minha vida, sobre o encargo que Deus colocou na minha vida. Jesus ainda não chegou. Deixa eu falar uma coisa para você profeticamente sobre o Ministério Adora. Bruno, você que está comigo desde o começo, minha esposa, Gabriel, lá atrás Jesus mandou a gente ir, porque Ele falou o seguinte: ó, vai na minha frente que eu vou passar pela cidade. Eu preciso fazer algo nessa cidade, mas é necessário que vocês vão na minha frente. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode sentir a glória de Deus aqui, você pode adorar a Deus aqui, você pode viver altas coisas em Deus aqui, mas eu vou te falar uma coisa: o momento que nós estamos vivendo agora, e o momento que nós estamos vivendo desde o começo, não desde o começo, porque no começo é fácil. No começo todo mundo quer entrar no barco. No começo está todo mundo feliz. No começo todo mundo olha e fala: ei, Jesus é doido, está mandando a gente ir para frente e vai ficar sem nenhum barquinho, vamos lá, vai lá. No começo todo mundo está remando junto com você, meu irmão. No começo todo mundo tem força para remar, mas quando começa a levantar tormentos, quando começa a levantar o mar, quando começa a dar raios, quando começa a dar trovões, deixa eu te falar uma coisa: Jesus ainda nem chegou. Vai demorar um pouquinho para Ele passar nessa cidade. Nós estamos no processo, nós estamos entendendo o que Deus está fazendo. Como eu queria pregar para você
receba a tua bênção nessa noite. A bênção que Deus tem na tua noite, na tua vida hoje, é você entender aonde você está inserido e o porquê que você está inserido. Aí Jesus diz: ministério adora, vai. Só que a Bíblia fala: todavia, o barco já estava longe. Cara, Jesus é maravilhoso. Você está aqui comigo, eu estou aqui. Às vezes a gente acha que Jesus está aqui, Jesus nem chegou ainda. Ei, ai meu Deus, que heresia, porque Jesus é onipresente, está em todo lugar, todo momento. Eu estou falando daquilo que Ele tem para fazer. Eu estou falando daquilo que Ele vai realizar. Eu estou falando daquilo que é o propósito dEle, não a presença dEle. Porque é lógico que Ele está presente em todo lugar, porque Ele é onipresente. Mas eu estou falando daquilo que Ele vai chegar para fazer. E quando Ele chegar para fazer, meu irmão, olha o que o texto diz: todavia o barco já estava longe. Aonde? No meio. Deixa eu falar uma coisa para você: o pior lugar do caminho não é o começo e nem o fim. O pior lugar de um caminho é o meio. Sabe por quê? Porque no meio você consegue olhar para trás e você ainda pode voltar. Sabe qual é o pior lugar que você pode estar em Deus? É no meio do caminho que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque no começo não tem tormenta, no começo não tem dificuldade, no começo teu bolso está cheio, no começo está andando de carrão. É no meio que você começa a ver que você está longe. É no meio. Todavia o barco estava longe, no meio do mar, vírgula, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nós queremos alcançar aquilo que Deus falou para a gente, sim ou não? Você quer chegar naquele lugar que Deus falou para você, sim ou não? Amém ou não amém? Você quer chegar ou não? Porque se você não quiser chegar, meu irmão, esse aqui é o pior lugar que você pode estar. Vai congregar em algum lugar onde eles vão te prometer bênção todo culto. Vai congregar no lugar onde você vai fazer campanha da barquinha aqui. Se você quer chegar em algum lugar, deixa Deus te preparar, te moldar e te colocar nesse lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa: toda vez que Deus manda você ir para um lugar, quando Deus te insere, quando você chega no meio, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque Deus precisa te preparar. E a Bíblia fala que o barco começou a ir a pique. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que, William, vai dar vontade de voltar para Rio Negrinho umas 200 vezes. Quer dizer que vai dar vontade de fechar as portas da igreja umas 300 vezes. Quer dizer que vai dar vontade, meu irmão, de voltar a se prostituir, fornicar e usar droga umas 200 vezes. Quer dizer que dá vontade, meu irmão, de sair dessa vida com Deus e abandonar o barco. Por quê? Poxa, eu era do mundo, a minha vida era uma desgraça. Falaram para mim que entregasse a vida para Jesus ia melhorar. Parece que só piorou. É, de fato. Quando você entrega a tua vida para Jesus, a coisa não tende a melhorar, a coisa tende a piorar. Sabe por quê? Porque sem Jesus você tem o livre-arbítrio. Em Jesus você não tem livre-arbítrio. Em Jesus você carrega uma cruz. Em Jesus Ele vai te preparar, Ele vai te moldar para te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Se Ele não te preparar, não te moldar, Ele não vai te inserir onde Ele quer te inserir. Aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que o mar começou a balançar o barco e a quase tombar o barco. Deixa eu falar uma coisa para você: não foi uma, nem duas, nem três vezes que o meu barco balançou. E sabe por que o barco balança? O próprio texto diz: porque o vento era contrário. Ei, peraí, Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me mandou, e agora eu estou vivendo o contrário de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Primeira coisa que você precisa entender, é como eu falei de João, quinta-feira. Ei, João, voz do que clama no deserto. Ele foi para o deserto, cara. Ele foi pregar para quem? Ele foi pregar para areia. Ele foi preparar o caminho do Senhor no deserto. Preparar o caminho do Senhor. Ele foi comer gafanhoto, é tudo o contrário. Porque a gente acha que quando Jesus nos chama, cara, agora Jesus me chamou, agora eu sou um pregador do evangelho, agora eu sou um ministro. Então agora é o seguinte, agora as coisas vão começar a acontecer
de uma forma, nossa, extraordinária, tudo vai vir ao meu favor. Não, cara, a Bíblia não te promete tudo a teu favor. A Bíblia promete para você eventos contrários daquilo que é a vontade de Deus na tua vida. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mas entenda uma coisa, não é um mar de rosas, são ventos contrários. Deus precisa mandar ventos contrários. Por quê? Porque Ele precisa provar o teu coração. Ele precisa provar o teu coração. Ele precisa moldar você. Ele precisa fazer um vaso novo. Aí, quando você acha que já está tudo desgraçado, você fala: Deus, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou, o Senhor mandou eu ir na tua frente, agora eu estou no meio do caminho, está longe para voltar para trás, está longe para chegar no lugar que eu... Está meio a meio, eu estou no meio. O mesmo, sabe por que o meio, sabe por que Deus deixou para fazer com que o meio fosse tivesse dificuldade? Para que não ficasse fácil para você voltar para trás. Porque aí você pensa duas vezes: não, cara, se for voltar para trás é o mesmo caminho que eu vou ter que fazer para ir para frente, então é melhor eu continuar em frente. Aí sabe o que acontece? Você acha que está maravilhoso, Fabiano. Você acha que não pode acontecer mais nada de ruim. Você fala: cara, agora ferrou. O vento é contrário, meu barco está balançando. E agora? O que pode acontecer? O que pode acontecer, meu irmão, é que Jesus demora para chegar. Sabe, pelos judeus, o dia, eles separavam o dia como vigílias. E os judeus separavam em 3 vigílias, mas os romanos separavam em 4 vigílias. E olha o que o texto vai dizer: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que era a 4ª vigília da noite? A 4ª vigília da noite, ela era último horário. Era entre as 3 e as 6 da manhã. A primeira vigília era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília para os romanos era das 9 à meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3. E a 4ª vigília era das 3 às 6 da manhã. Isso quer dizer, estamos ferrados. Jesus não veio na primeira vigília. Poxa, o barco está balançando, cara, e Jesus não veio na primeira vigília. Meu irmão, meu barco está balançando. Ele prometeu que ia me usar, que ia fazer isso através de mim. Ele prometeu um monte de coisa, e eu não estou vendo nada, só estou vendo o vento contrário. E o barco está balançando. E agora é a segunda vigília. Já é 9 horas da noite, e Jesus ainda não veio. E eu imagino aqueles caras, tudo arrebentado, suado, lavado do mar, indo para um lado e para o outro, e o barco balançando. E eles falam: cara, na próxima virada do barco nós vamos morrer. E o barco não vira, e o vento bate contra eles, e eles estão no meio. Porque, meu irmão, quando você está no meio, não tem como remar. Quando você está no meio de uma tempestade, não adianta ligar um motorzinho. Quando você está no meio de uma tempestade, você tem que abaixar a vela, você não pode levantar a vela. Quando você está no meio da tempestade, não adianta pegar o remo, não adianta fazer nada. Quando você está no meio da tempestade, você tem que ficar no meio da tempestade e esperar que Ele venha. Só que aí você fica: Jesus, quando o Senhor vai vir? Senhor, quando você vai vir? E passa a primeira vigília, passa a segunda vigília, passa a terceira vigília. Poxa, e agora, Senhor? Acabou as vigílias. Pera aí. Nós estamos em uma outra ordem, nós estamos na ordem romana. Nós estamos fluindo agora com 4 vigílias. Eu fico imaginando que quando passou as 3 vigílias, aqueles caras, por entender e ter conhecimento judeu, eles pensaram: cara, passou a terceira vigília, agora Jesus não vem mais. Por quê? Porque o judeu só tinha 3 vigílias do dia. E a Bíblia fala: na 4ª vigília da noite, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. É maravilhoso. Todo mundo ama pregar isso. Todo mundo ama falar: uou, Jesus surfou sobre as águas. Quero ver você lá. Quero ver você olhar
Jesus vindo andando sobre as águas. E o texto diz: quando os discípulos viram andando sobre as, os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está vindo, e você, por causa do medo, você, por causa da vontade de voltar para trás, você, por causa do medo de ir em frente, você, por causa da tormenta, por causa dos troços balançando, quase perdendo o emprego, doença aparecendo, um monte de coisa acontecendo, tudo contrário. Coisa mais linda que tem é quando Jesus pega um cara e fala assim: olha, vou te usar para curar pessoas, ou quem você pôr as mãos vai ser na hora. Passa 3 meses, o cara descobre que está com câncer. Mas Jesus, o Senhor disse. E o cara lá está cancerígeno, porque Deus não pode fazer nada através de você que não tenha feito em você primeiro. Deus me falou que eu vou ser um empresário. Então primeiro você vai ter que conhecer a falência. Você vai ter que primeiro conhecer a desgraça. Você vai ter que primeiro comer o pão realmente que o diabo amassou. Você vai ter que passar necessidade. E aí lá na frente, quando você se tornar um grande empresário, você não vai roubar a glória dele para você. Aí, meu irmão, o crente ele vira místico. Tem crente que deixa de acreditar no Espírito Santo. Essa é a maior blasfêmia que eu já ouvi. É orar em línguas, falar em línguas, ser batizado pelo Espírito Santo, e um dia, por causa de uma linha calvinista desgraçada, começar a dizer o seguinte: ó, o Espírito Santo não existe não, hein? Ei, esse negócio de orar em línguas aí é glossolalia. Não, eles falaram na língua deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia um pastor falou para mim assim: ei, você sabia que orar em línguas não é esse troço de xararará aí, né? Você sabia que orar em línguas é falar falar em algumas línguas diferentes. Eu falei: então fala inglês, francês e japonês para mim, pastor. Ô Dani, desculpa, até hoje o Espírito Santo me batizou com inglês. Eu queria chegar e Holy Spirit, I love you. Eu gostaria de chegar e beautiful, beautiful, glory, glorious. Eu gostaria de ir pregar em algumas nações e falar inglês. Ei, mas eu conheço pastores amigos meus que foram pregar em tribos indígenas, aonde não se fala nem uma língua decente. E o cara começou a orar e levou um intérprete junto. Ele começou a orar. E a hora que ele terminou de orar, ele chamou o pastor e falou: pastor, agora vem aqui que eu vou começar a pregar. Você pode traduzir para eles. Ele: continue do jeito que você estava, porque em todo o tempo que você orou em línguas aqui, a oração em línguas, todo mundo entendeu na língua deles. Aí a gente começa a acreditar naquilo que não existe, porque a oração em línguas existe, e a gente começa a achar que não existe. Nós começamos a ver fantasmas, coisas que não existem. Os discípulos olharam e falaram: cara, é um fantasma. Esqueceram que Jesus disse que logo ele chegaria. E quando Jesus começa a chegar, quando a cura começa a acontecer, quando os milagres começam a acontecer, quando Deus começa a chegar, meu irmão, a gente começa a duvidar. É por isso que algumas igrejas caíram nesse entendimento. É por isso que algumas pessoas, elas não acreditam mais no poder do Espírito Santo. É por isso que algumas igrejas, em vez de fazer um tratamento espiritual com as pessoas, elas contratam um psicólogo para que você venha e trate com o psicólogo. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja perdeu o entendimento das coisas. Por quê? Porque quando chegou no metade do caminho, meu irmão, começou a olhar para Jesus e começou a achar que Jesus é um fantasma. Jesus nem morrido tinha ainda. Se fosse talvez na ressurreição, se fosse depois da ressurreição, tudo bem, glória a Deus, Jesus ressuscitou, pode até ser um fantasma. Mas não, cara, Jesus ainda estava vivendo a Silva. Os discípulos olham e começam a gritar: ai, é um fantasma. E gritavam de medo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o vento começar a soprar o teu barco, quando as ondas começarem a levantar, quando as coisas começarem a acontecer, tenha uma plena certeza de algo: não tenha medo. Se você tiver medo, você vai começar a ver coisas que não existem. Você vai começar a virar um crente místico. Você vai começar a olhar para as coisas e vai falar: cara, eu estou duvidando disso. Você vai se esquecer que Jesus disse que viria.
E você vai começar a ver coisas que não existem. Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí sempre tem um Pedro, né? Olha para mim, sempre tem um Pedro. Vou te falar uma coisa, é chato ser Pedro, porque ali na frente você vai negar Jesus, umas 3 vezes você vai negar. Você sabia que nesses dias, para todo líder existe 12 pessoas ao seu redor? Não 12, mas várias pessoas ao seu redor que tem as características daquelas pessoas que andaram com Jesus. Sabia disso? Sabia que ao redor de cada líder que Jesus levanta nessa geração, para cada líder que precisa gerar discípulos, porque Jesus falou para os discípulos: ei, ide fazer discípulos. Para cada discípulo que nós fazemos, sempre tem um Pedro, sempre tem um Tomé, sempre tem um João. Então não se incomode quando você vê que tem uma pessoa que cola a cabeça no peito do pastor. É porque sempre tem um João. Não se incomode com aquele que sempre estufa o peito e fala: eu sei mesmo, cara, é assim mesmo. É um Pedro. Eu sei quem que é o Pedro aqui na igreja. Não é você não, Fabiano. E quem é Pedro sabe quem é Pedro aqui. Eu não estou falando que é uma pessoa, pode ser várias. Eu sei quem é o João que pode deitar a cabeça no meu peito. Eu sei quem são os Tomés, que ainda que ouça o que eu falo, não acredita no que eu prego. Mas deixa eu te falar uma coisa. No final todo mundo sai de perto. No final todo mundo vaza, só fica o João. Só vai ficar os Joões. Só vai ficar os João. Quem que são os Joãos? Aqueles que estão entendendo aquilo que os céus estão fazendo. No final só vai ficar o João. Na hora que Deus começar a cumprir aquilo que ele tem, só vai ficar o João ali embaixo. E vai ser para João que ele vai revelar algumas coisas. E sempre tem um Pedro. E eu gosto de Pedro, por quê? Porque Pedro, cara, me ensina muita coisa. Uma das coisas é não negar Jesus, nunca bater no peito e falar: eu não vou negar o Senhor. Eu posso dizer para você, faz 10 anos que eu sirvo a Ele com temor, tremor, com constância e com intensidade. Faz 10 anos que o fogo arde continuamente no altar, na minha vida, e não se apaga. Mas eu não posso falar daqui para frente. Por quê? Porque se eu falar, eu posso estar fazendo como Pedro: mestre, eu não vou te negar, e amanhã negarei. Eu não sou burro. As minhas palavras podem me condenar. Então eu não falo daquilo que eu vou ser daqui um tempo, mas eu sei daquilo que Ele prometeu na minha vida. Então eu fico calado. Então eu não tenho esse orgulho no coração, essa soberba de falar: se eu cheguei até aqui, então eu vou na frente. Ei, até aqui o Senhor nos ajudou. Se Ele vai nos ajudar daqui para frente, é a vontade dEle. E aí sempre tem um Pedro. E o Pedro sempre é aquele cara que... Pedro é o cara ousado. Pedro é o cara que... ele chama a atenção de Jesus, cara. Ainda que ele faça umas besteiras, cara, ele olha e fala: cara, olha, fez besteira, mas não, cara... é aquele cara que peca, você fala para ele: ei, vem, deixa quieto, vai, tá perdoado. É aquele cara, meu irmão, que é cara de pau. Pedro é o cara de pau. Pedro é aquele cara que entendeu antes de Jesus morrer o que era o Santo dos Santos. Entrar confiantemente. Não, deixa eu entrar, deixa eu chegar. Pedro chegava chegando. E Pedro olha e fala: ei, mestre, é tu mesmo, então, ó. Se é o Senhor mesmo. Pedro é aquele cara que desafia Jesus, e Jesus gosta de ser desafiado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma característica de Pedro que você pode tomar para você e você vai se dar bem, é desafiar de vez em quando Jesus. Não é provar Ele, é desafiar Ele mesmo. Fala: Jesus, o Senhor falou mesmo, então eu quero ver. Foi igual quando a gente começou. Foi igual quando a gente pegou lá a Dorinha lá embaixo. Eu falei: e agora, mestre? Eu falei: nós não temos dinheiro para comprar cadeira. Eu falei: vai R$1.500 para comprar cadeira. Eu falei: então é o seguinte, o Senhor me leve a alguns lugares aí, alguma coisa o Senhor tem que fazer. E a gente foi num lugar e eu saí de lá com R$1.500 na mão, faltando 3 dias para pegar as cadeiras. De vez em quando tem que chegar para Jesus e falar: ô, é o Senhor mesmo? Então deixa eu ir contigo. Porque não é o que Jesus vai fazer por você, é o que você vai se colocar para fazer para Ele. Mestre, é o Senhor mesmo? Então deixa eu ir. Senhor, o Senhor me chamou mesmo? Então deixa eu ir. Senhor, é para mim fazer mesmo? Então vamos pro pau, vamos quebrar tudo. E Pedrão, ele é esse cara. E Pedrão
é aquele o qual Jesus olhou para ele e falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro pode ter negado Jesus, mas Jesus começou a igreja com ele. Jesus começou a igreja com um cara mais defeituoso, um cara mais arrogante, mais orgulhoso, mas Jesus quebrou ele. Pedrão, pode vir. Eu preguei algo lá atrás, lá na Dorinha, e eu disse: nós precisamos andar sobre a palavra. Porque quando Jesus olhou para Pedro e falou: vem, quando Pedro falou: manda eu ter contigo, não era sobre o mar que Pedro estava andando, era sobre uma palavra. Vem. Jesus só disse isso: vem. Só isso. Se Jesus olhar para você hoje e falar: vem, vai. Ei, se Jesus olhar para você hoje, Luciano, e falar: vem, Luciano, vai. Nem se incomode, porque ele não vai falar: por favor, Luciano, por favor, Rodrigo, por favor, Bruno, vamos lá. Não, ele vai falar: vem. Dá uma intimadinha nele e fala: mestre, é tu mesmo que está na parada, então manda eu ter contigo. Ele vai olhar para você e falar: vem. Só isso. Porque Jesus não quer que você ande sobre as águas, Jesus quer que você ande sobre a palavra. Quando Pedro andou, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Porque é impossível um homem andar sobre as águas, mas sobre uma palavra de Deus. É por isso que nunca mais ninguém conseguiu andar sobre as águas. Teve um pastor aí no Nordeste que foi andar sobre as águas e morreu. Por quê? Porque Jesus não mandou ele andar sobre as águas. Porque na linha do texto você vê Pedro andando sobre as águas, mas nas entrelinhas, na revelação daquilo que os céus liberam sobre o meu coração, sobre o teu coração, Jesus falou: ande sobre a minha palavra. Vem. Se Jesus dizer vem, vem. Se Jesus dizer vai, vai. Se Jesus dizer fica, fica. E Pedrão fez o quê? Pedrão estava do lado de cá do barco, o barco balançando, o barco atormentado, eles achando que o mar estava encapetado. Ele bota uma perna e ele pisa na água. Uau, cara, Pedro, pescador, pisou na água. Agora Pedro tira outra perna e pisa na água. E agora Pedro começa a caminhar sobre a palavra. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Toda vez que ele dizer vem, é na direção dele que ele vai estar apontando o caminho. Toda vez que ele falar vem, é na direção dele. Não é para o lado, não é para a direita nem para a esquerda. Ei, não desvie o teu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ei, olhe para o nosso foco, Jesus. O alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Lembra disso? Só que acontece uma coisa. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Uma coisa é você estar em um barco que está afundando. Outra coisa é você estar andando sobre um mar e começar a afundar. Ei, o texto poderia dizer: novamente começou a afundar, mas na primeira vez Pedro não estava afundando, era o barco que estava indo a pique. Agora olha para mim o que a Bíblia diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Alguns dias atrás eu dei uma palhinha sobre isso. E alguns dias atrás eu disse uma coisa: você só afunda quando você começa a olhar para os lados. Você só afunda quando você começa a reparar na trave que está, no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebe a trave que está no teu olho. Aí você começa a afundar. Você só começa a afundar
Quando você começa a arranjar problemas, quando você começa a olhar para um lado, para o outro e as coisas começam a te incomodar, você só começa a afundar quando o vento começa a soprar, meu irmão. E vento está falando de coisas contrárias. Jesus manda você amar o teu irmão. Você acha que Jesus vai fazer o que para que você ame o teu irmão? Vai mandar o teu irmão te dar um carro para que você ame ele? Não, vai mandar o teu irmão te dar um soco na cara para que você ame ele. As pessoas que me agrediram lá atrás, eu aprendi a amá-las. Teve gente que me agrediu lá fora, teve gente que me agrediu lá atrás, teve pessoas que caminharam comigo, que pisaram em mim, que me humilharam, e que o Senhor permitiu passar pelo menos 4 meses andando comigo, para que Deus mostrasse meu coração. Teve pessoas que andaram com a gente, que andaram comigo, que lá atrás andaram comigo, que lá atrás foram meus Saúls, que lá atrás, meu irmão, foram usados para me pisar, foram usados por Deus mesmo. Aí Deus passou algum tempo, trouxe para perto de mim e falou: passa um tempinho junto com eles. Para que isso? Só para que eu aprendesse a parar de ter medo. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus fala para você, Ele vai trazer circunstâncias contrárias. Vem, bota o pé na água, pode vir. Mas a Bíblia fala: todavia, reparando na força do vento. Sabe qual que é o problema de Pedro? Sabe qual foi o problema de Pedro? O problema de Pedro foi parar. Deixa eu falar uma coisa para você. O vento forte vai bater na tua porta. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode perder o emprego. Você pode amanhã descobrir que está com uma doença. Você pode amanhã descobrir que está com algum problema. Você pode passar por qualquer vento forte nesses dias. Pô, Deus, eu nunca tive esse problema. Depois que eu comecei a ir na igreja, comecei a cultuar o Senhor, comecei a viver para Ti, agora eu comecei a ter esses problemas. O vento forte precisa bater. Agora deixa eu te dar um conselho, olha bem nos meus olhos aqui. O meu conselho é para você: não olhe para os lados, porque se você olhar para os lados, você vai parar, e se você parar, você afunda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho visto um monte de pessoas nessa geração afundando, porque pararam de olhar para frente, aonde Jesus estava. Jesus diz: venha. E essa pessoa precisava ir e caminhar até chegar aquilo que Jesus tinha. Mas olharam para um lado, olharam para o outro, começaram a ver as tormentas, começaram a ver as dificuldades, começaram a ver as aflições desse mundo que Jesus disse que nós teríamos. Começaram a olhar para o lado, e por olhar para o lado, pararam. O meu problema não é o vento forte, o meu problema não é a tormenta, o meu problema é se eu parar. Tem gente que deixa de vir para a igreja porque começa a olhar para os lados. Tem gente que diz que serve a Jesus, mas deixa de ir para a igreja, deixa de congregar, porque se incomoda com o irmão, porque está incomodado com o louvor, porque está incomodado: hoje não é o pastor que vai cantar. Não estou falando do ministério Adora, estou falando de lugares que eu já congreguei. Eu já ministrei em lugares aonde, quando o irmão fulano de tal ia cantar, que era só hino da harpa, ninguém ia para a igreja. Quer dizer então que naquele dia todo mundo deixava de ir para a igreja, adorar a Deus por causa daquele irmão que cantava hino da harpa. Era o coral dos velhos em cima do altar, só tinha velho. E aí eles subiam lá e eles tinham que cantar as músicas da harpa, e a igreja esvaziava na sexta-feira. Ninguém ia para o culto sexta-feira, a não ser a mulher dos velhos que estava cantando lá em cima. Por quê? Porque o olho deles nunca estava em Cristo. Eu conheço uma igreja, o qual quando o pastor foi embora para outro lugar, a igreja se dispersou, cada um foi para um lado. Tinha gente que falou: pastor, estou indo embora com você, eu vou comprar uma casa lá onde o Senhor vai morar, e eu vou congregar lá com o Senhor, e eu não saio debaixo do Senhor. Tem gente que sai da igreja, o músico saiu da igreja, poxa, era o cara que eu mais gostava que cantasse na igreja, saiu, eu vou atrás dele.
porque o louvor dele me toca, porque o louvor dele mexe comigo, porque o louvor dele, faz eu chorar. Meu irmão, o louvor não é para fazer você chorar, o louvor é para fazer sair lágrima dos olhos do Senhor. Tem gente que para na metade do caminho, por quê? Porque nós não somos tijolos, meu irmão. Tijolos têm o mesmo formato, pedra não. Jesus não edificou a igreja com tijolos, Jesus está edificando a igreja com pedras. Pedras têm formatos diferentes, uma lasca a outra, uma machuca a outra, uma pede perdão para a outra. Uma fala, olha meu irmão, me perdoe, eu te machuquei. Ó meu irmão, você me magoou, mas eu te perdoo. Ei! O Senhor disse que eu ia ser um grande empresário. O Senhor disse, vem. E eu saí. Olha a minha condição. Senhor, o Senhor mandou eu vir. E eu saí do meu emprego. E agora? E agora tem dias que não tem nada para comer dentro do armário. Então não foi o Senhor que me chamou, esposa. Olha, amor, o armário está vazio. Como que pode o armário estar vazio? Se Deus falou, por que Deus não permitiu você ficar lá trabalhando onde você estava? Porque eu preciso de vento contrário na minha vida. O que eu não posso fazer é olhar para o lado, ver o vento e parar. Eu não parei. Eu não vou parar. Gastarei minha vida em teu altar. Pode tocar essa música. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. O segredo, meu irmão, da tua vitória não é fazer campanha. O segredo da tua vitória, meu irmão, é não parar. Sabe por que o povo de Israel, o povo hebreu morreu no Egito? Porque parou. O segredo de nós alcançarmos aquilo que o Senhor disse, de irmos ao encontro dEle, de estarmos inseridos naquilo que Ele está fazendo, está em não parar, Bruno. Deixa levantar a tormenta de um lado, deixa encapetar vizinho do outro, deixa irmão falar mal de você. Não aqui dentro, que nós somos em poucos, mas lá fora, meu irmão. Quando começamos com o Ministério Adora, pastores da cidade começaram a falar que nós estávamos dando droga para os jovens. Pastores da cidade começaram a falar que nós éramos uma seita. Deixa que fale. Deixa se levantar o vendaval que se levantar, meu irmão. Deixa o tornado vir, deixa a tempestade levantar o mar. Eu não tenho medo do mar. Pedro não deveria ter medo do mar, ele era pescador. Um cara que sabia nadar afundou. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou um profeta aqui. Se acontecer de você afundar, se acontecer de você que está aqui hoje afundar, se acontecer de eu dar umas afundadinhas, porque por causa do medo eu olhei para os lados, grite. Tem gente que quando a corda começa a sufocar, quando a água começa a bater na bunda, falar a linguagem, né, popular nossa, a água bateu na bunda. Quando o jipe começa a tombar, meu irmão, em vez de ele gritar para o Senhor, ele começa a arranjar mais problema ainda. Porque quanto mais você se bate, mais você afunda. Alguém já se afogou alguma vez aqui? Na internet, em qualquer lugar, ou qualquer pessoa que fala, eu já me afoguei. Eu já quase morri várias vezes. A pessoa que vai te salvar, e eu lembro da vez que eu me afoguei, a última vez que eu me afoguei, que o diabo tentou me levar com a maldição que tinha na família da minha mãe. Depois que eu me converti, nunca mais. Eu lembro que eu atravessei um rio, sei lá quantos metros, quilômetros tinha aquele negócio, que tinha altos metros assim. Eu atravessei aquele rio, me deu cãibra, comecei a afundar, mas já perto, já da beira. E eu comecei a afundar, eu tinha meus 17, 18 anos. E eu comecei a afundar. E aí eu só me debatia. E chegou um momento que o meu pai pulou, meu tio pulou, um monte de gente pulou, cara, e me pegaram por baixo, me levantaram. E uma coisa eu aprendi: se você se afogar, meu irmão, não se bata, porque se você se debater, você afunda mais ainda. E o pior, você pode matar aquele que está do teu lado tentando te salvar, porque se você começar a se debater, meu irmão, você pode até machucar aquele cara que está do teu lado e afogar aquele cara que está do teu lado. Deixa eu falar uma coisa para você: tem gente que está afogando na igreja, está se afogando. Tem gente que está afundando e está tentando levar outros junto. Tem gente que está se afogando, olhou para a tormenta, olhou para o problema, olhou para a dificuldade, para a falta de dinheiro, olhou para isso, olhou para aquilo, começou a afundar, começou a se debater, ao invés de gritar, Jesus me salva, não.
começou a pegar no pescoço de uns para tentar afundar junto. Por favor, eu estou afundando. Meu irmão, faz 10 anos que eu sirvo Jesus, faz 10 anos que eu vejo isso. Eu só congreguei em 2 igrejas até hoje. Eu só congreguei no Brasil para Cristo, que foi a igreja que eu me converti, e congreguei 4 anos com a pastora Miriam, na Quadrangular. E fiquei 4 meses com o Hernani ali. E em todo lugar que a gente vai, Bruno, em toda a igreja, em todo lugar, existe a mesma coisa. Pessoas que estão se afogando, e que ao invés de gritar, Yeshua me salva, estão tentando afogar outros juntos. Meu irmão, grite. Se você passar pela situação de começar a afundar porque você parou, e eu vou te falar aqui profeticamente, eu sou um profeta aqui, você só vai afundar se você parar. Se você continuar andando e fazer aquilo que você está fazendo e permanecer, você não afunda. Agora, comece a olhar para os lados. Comece a olhar, comece a olhar para os ventos fortes. Tu vai afundar. Eu lembro quando nós estávamos lá embaixo na Dorinha, eu falei, ei, Deus me deu uma palavra profética. Alguns Deus vai podar, alguns Deus vai cortar. E podou. Podou, né, Gabriel? Podou legal, né, Gabriel? Podou, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Podou, né, William? Podou, Deus poda, mas Deus também corta. E se cumpriu. E toda palavra que sai da boca de um profeta, ela vai se cumprir, meu irmão. E o que eu estou falando aqui nessa palavra, aqui nessa noite, é o seguinte: não pare. Não pare, Fabiano, William, não pare. Essa palavra é para todos vocês, é para todos nós, e é principalmente para mim, porque o ouvido mais perto da boca que está ouvindo é o meu. Não pare, essa palavra é para mim hoje. Eu não meditei nessa palavra para pregar, eu não preciso meditar, eu não preciso estudar para pregar, eu preciso ouvir o que o Senhor está falando. Eu estudo em fora de tempo, eu leio a Bíblia, eu vou para a palavra para me conhecer a vontade dEle, para firmar com aquilo que Ele está falando no meu coração. Aí eu não preciso aqui preparar um sermão para pregar para você. Eu não dou sermão aqui, eu queimo, eu estou queimando, estou chapado aqui. Eu estou desde as 2 horas da tarde chapado, doido, meu irmão. Não estou indo na casa de ninguém, não estou saindo nem na casa dos meus pais mais, porque eu estou em total tempo de consagração com Deus. É eu, minha família, eu e minha família, só. Então se você me convidar para comer uma pizza hoje, eu não vou. Eu estou em total consagração com Deus em casa. Eu estou passando o dia inteiro só com Ele, com a minha família. Consagração, sabe o que é consagração? Se separar. Então não me convide para ir em lugar nenhum nesses dias. Eu não vou em lugar nenhum esses dias. Sabe por quê? Porque de vez em quando é necessário a gente parar um pouco, olhar, voltar os nossos olhos para Jesus e ver que as tormentas não podem nos parar. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida. E se você parar, tu vai afundar. Jesus mandou nós ir à frente, gente. Ministério Adora na cidade de Campo Largo é o ministério que Jesus falou: vai na minha frente no barquinho, daqui a pouco eu chego. E a hora que nós estivermos do outro lado, eu vou passar pela cidade. Eu nem passei para o outro lado ainda. Eu estou no meio do rio. Eu estou no meio do mar agora. Eu estou no meio do mar. E eu estou curtindo as ondas, meu irmão. E cada pé do ouvido que eu levo, cada onda que me derruba, e é cada onda que eu falo, oh, mas eu levanto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não pare. Pastor, mas tem muita coisa para me aprender ainda. Pastor, mas é muita coisa ainda que eu não entendi. Não pare. Pastor, mas tem coisa que eu não estou entendendo. É ventania, fica tranquilo. É vento contrário, não pare. Pastor, mas tá louco, cara. Estou desempregado. Estou isso, estou aquilo. Estou doente. Não pare. Poxa,
mas está tudo contrário àquilo que Deus falou. É desse jeito mesmo. Deus ama fazer isso. Deus ama pegar você e virar dos avessos. Deus ama pegar você e virar você dos avessos. É o contrário, meu irmão. Deus vai trabalhar no contrário na tua vida. Deus vai permitir as tempestades na tua vida. Deus vai permitir o medo vir para você. Mas tem uma coisa, não pare. Olha aqui, quando o vento começar a bater desse lado, William, não olhe para ele. Quando o mar se levantar desse lado, não olhe para ele. Jesus não está aqui nem aqui, Jesus está aqui na tua frente. Ele falou, venha. E se amanhã você afundar, como muitos afundaram, é porque você parou. Grite, Senhor, estou me afogando. Há pessoas nessa geração, dentro de igrejas, que precisam gritar, clamar, Jesus, pelo amor do teu próprio nome, pega na minha mão, porque eu estou afundando. É maravilhoso andar sobre as águas, mas se você tiver medo, tu vai afundar. Se tu olhar para um lado e tu olhar para o outro lado, tu vai afundar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você afundar, grite, ainda há uma esperança, ainda há uma chance, ainda há uma possibilidade de não morrer. Por que muitos morrem afogados? Porque não gritam. Se Pedro não grita, Jesus ia olhar para ele. E o detalhe, quando Jesus vem, pega na mão dele, levanta ele e fala, ei, homenzinho de pouca fé, hein? Pior de tudo é que quando você afunda, você vai descobrir que você afundou porque você não creu naquilo que Deus falou. E quando você não crê, isso quer dizer que você não usou tua fé. E se você não usou tua fé, Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no final da história, é porque você não está agradando o coração dele. Uma coisa está ligada na outra. Afundei, e agora? É porque você tem pouca fé. É homenzinho de pouca fé, hein? Incrédulo. Se você não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. O pior de tudo não é afundar. O pior de tudo é descobrir, depois de afundar, depois de quase morrer, que naquele exato momento você afundou porque você não tinha fé. E se você não tinha fé, você não estava agradando a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Você tem uma vida para gastar para Deus, sim ou não? Se você tem uma vida para gastar para Ele, meu irmão, não pare, não pare, não pare, não pare, em forma alguma pare. Ande, caminhe, vai de encontro com aquele que te chamou e disse vem. Ei, xaraquemaque, eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Yeah. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. O que é que Deus falou para você? Aonde é que Ele disse que você ia chegar? Toda vez que eu olho, cada vez que eu vejo alguns ventos batendo ao contrário daquilo que Deus falou para mim em 2008, quando Ele me chamou, dizendo que ia me colocar como um pastor nessa cidade, que estava me levantando como um líder. Toda vez que vem ventos contrários, toda vez que as coisas estão do lado oposto, toda vez que o vento forte está batendo, meu irmão, eu olho para minha esposa, eu sento com ela e falo, amor, vamos voltar, vamos lembrar daquilo que Deus disse em 2008, vamos lembrar daquilo que Deus falou através de alguns profetas para nós, vamos lembrar daquilo que Deus disse para nós, porque é isso que vai nos manter, é a palavra que Yeshua disse lá no começo
do nosso chamado que nos mantém hoje. O que mantém essa igreja aqui, meu irmão, o que mantém esse lugar aqui de pé, não é dinheiro. Ainda que o dinheiro seja muito importante para a gente pagar aluguel, o que mantém aquilo que o Ministério Adora vai fazer nessa cidade é a convicção daquilo que Deus colocou no teu coração. E principalmente a convicção daquilo que Deus colocou no meu coração. Deus falou, Deus vai cumprir. Pode ser aqui, pode ser numa casa, pode ser numa garagem, pode ser em qualquer lugar, meu irmão. Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que ia fazer através da minha vida. E eu não posso parar, eu tenho que gastar minha vida nisso. Eu tenho que investir na minha vida, no meu ministério, no meu chamado. Eu tenho que gastar tempo em jejum e oração. Você que tem chamado para alguma coisa, não fique esperando. Vai orar. Eu tenho chamado para isso. Então vai orar. Mas eu não estou exercendo ainda. Vai orar. Pedro ainda não estava preparado para morrer numa cruz de ponta cabeça. Mas quando Jesus já estava preparado para ir para a cruz, Pedro estava dormindo na oração. Pedro só aprendeu a orar depois que Jesus morreu, meu irmão. Pedro só aprendeu a orar porque Pedro não sabia orar. E o pior de tudo é que quando Jesus vem te chamar os três, intimar os três, o problema de Jesus não era com os outros, era com Pedro. Pedro, por que tu não vigiou nem sequer uma hora? Por quê? Porque Deus tinha uma parada com Pedro. Deus tinha uma continuidade com Pedro. Deus tinha um propósito através de Pedro. Deus tinha que edificar a igreja através de Pedro. Ô Pedro, a lei é tua. Ô mestre, porque o Senhor não invoca com o Tiago aqui? Porque o Senhor não invoca com o João aqui? O Senhor tem que pegar no meu pé. Pedro, eu edifiquei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecer contra ela. É você que eu chamei para começar essa parada, para dar continuidade àquilo que eu comecei. É você que eu chamei para pregar uma palavra de 10 minutos e ganhar 3.000 almas. É você que eu chamei para começar uma igreja em Atos capítulo 2. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pare. Pedro negou Jesus, chorou amargamente. Pedro só deu mancada, mas Pedro depois aprendeu: se eu parar, eu afundo. Eu sou um profeta nessa noite. Eu quero declarar algo sobre a tua vida. Se tu começar a olhar para o lado, pode até dar uma espiadinha, meu irmão. Pode até dar uma olhadinha para o lado, mas não pare. Se o vento está do teu lado aqui, continue caminhando. O vento está balançando, jogando para o lado direito, mas continue andando. O vento está batendo do lado esquerdo, está te empurrando do lado direito para o lado esquerdo, continue andando. O vento está batendo na minha frente, está sendo contrário ao caminho que eu tenho que andar. Está vindo na minha frente, está difícil, cara. O vento está batendo e eu estou fazendo força. Eu estou empenando o corpo para frente para poder andar. Vai em frente, não pare. Se tu parar, tu vai afundar. Se tu afundar, é porque tu é incrédulo. Queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu não vou parar. Vamos, gastarei minha. Declare isso, vamos. Profetize isso sobre a sua vida. Bota a mão na tua cabeça agora. Bota a mão na tua cabeça. Eu não vou parar. Profetize sobre a tua vida. E minha vida aos teus pés. Profetize sobre a tua vida. Vamos, declare: eu não vou parar. Eu não vou parar. O quê? Gastarei minha vida aos seus pés. Vamos, profetize sobre você mesmo. Vamos, ore sobre a sua cabeça. Eu não vou parar. Yeah! Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha
nós não vamos morrer no deserto. Eu declaro que nós não iremos morrer no deserto. Nós não vamos murmurar, porque somente quem está de mimimi nesses dias morre no deserto. Se tem uma coisa que o povo do deserto era um povo mimado demais, cara. O povo tinha coluna de fogo de noite, tinha nuvem durante o dia, tinha maná caindo do céu. Ô povinho mimado, cara. Tinha bênção, tinha conquista de coisas. Deus abençoava todos os dias. As sandálias não gastavam, a roupa não rasgava, mas o povo estava murmurando, querendo comer cebola do Egito. E deixa eu te falar uma coisa para você: se Deus te tirou do Egito, para lá você não volta mais. Mas se você parar, você morre no deserto. Porque ninguém voltou para o Egito daqueles que saíram. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vamos dar uma chapada aqui, Bruno. Vamos, Gabriel. Vamos dar uma chapada aqui, meu irmão. Nós não podemos parar. Yeah! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Vamos, meu irmão. Vamos. Você só tem uma vida para gastar para Ele. Deixa queimar, deixa queimar. Ei! Deixa queimar, deixa queimar. Vamos, queime a sua vida como uma vela acesa.